Estamos começando mais um Garagem 77 de São José do Mipibu para o mundo. E hoje bate-papo entre amigos aqui. Só falta a cerveja. Alex Cossino. E os petiscos, né? Na verdade, hoje não teria nem podcast devido a algumas demandas aí que está sobrecarregando a gente, né? Alguns processos, alguns planejamentos, mas aconteceu umas coisas tão interessantes, umas situações interessantes que eu disse, cara, eu tenho que trazer isso para o podcast, eu tenho que bater um papo, eu tenho que alertar, eu tenho que compartilhar com São José do Mipibu e com o mundo. Verdade. E coisas tão, não sei se eu digo bestas a princípio, né? Coisas assim tão triviais depende, né? Acho que se eu quero tem muito a ver com o que vai surgir depois do título aí que o Ayrton está preparando, mas assim, a gente tem um olhar muito crítico sobre esse tema e a gente pensa assim, cara, é uma coisa simples de ser trabalhada, de ser corrigida, é trivial, mas que faz uma grande diferença. É o básico, né? E muita gente não está fazendo o básico bem feito. Exato. É o básico que é o mais importante de qualquer negócio, de qualquer estabelecimento. Vamos falar sobre qualidade no atendimento. Isso me faz questionar quando a gente às vezes olha para um certo estabelecimento que a gente vê uma jornada de tempo, fala, pô, fulano é um empreendedor de sucesso. Mas quando ele não tem qualidade no atendimento, eu sou muito crítico nesse aspecto, né? Então eu começo a pensar o que de fato é sucesso na cabeça das pessoas, quando a gente olha para algum tipo de negócio, né? Qual é a marca, que tipo de marca também essa marca deixa. E o que realmente interessa, né? Para o empresário, para o comerciante, para o dono do estabelecimento. Como a gente estava falando aqui, é o básico, bem feito, que muitas vezes não estão fazendo. E aí a gente cai nesse questionamento. Mas aí, como você diz, a gente tá tão crítico. Outro dia eu cheguei num local e comentei algo sobre, que a gente vai explanar aí mais pra frente, eu perguntava, rapaz, você está muito carente. Eu disse, rapaz, não é carência não. Na verdade até é carência de bom atendimento. Duas coisas que eu me lembro agora, Edson. Primeiro que a gente sempre ouviu, por que a gente olha aí, a gente se torna crítico quando se fala de qualidade de atendimento? Porque nós tivemos excelentes escolas de negócio. E eu não digo lugares que a gente foi para aprender, mas lugares onde nós trabalhamos e a maior referência para a gente é Indústrias Becker. Certeza. Né? Então, o nosso nível de exigência, ele é alto, né? Assim como de muitas outras pessoas. E pessoas assim são vistas por onde elas passam, ou por quem não consegue dar um bom atendimento, como cliente chato. E como professor de negócio, o que eu sempre disse é, não existe cliente chato. Assim como também não existe aquele jargão de que o cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão desde que ele esteja certo. Desde que ele tenha razão. Desde que ele tenha razão, Mas, por exemplo, o que eu falei assim, olha, não existe o cliente chato. Por que a gente chama de chato? Porque esse cara incomoda, ele me incomoda na qualidade do serviço que eu estou prestando. Não é que ele quer, ele gerou uma expectativa daquilo que vai ser recebido, eu preciso deixar claro também o que eu vou entregar, seja qual for o tipo de serviço. Então, o nível de exigência dele é maior do que a maioria, do que as outras pessoas. Só que aí, quando alguém exige um pouco mais, eu falo que aquela pessoa é um cliente chato. E aí eu sempre digo isso nas aulas de negócio. Não é que ele é um cliente chato, o padrão de qualidade dele é uma régua maior. Então, você vai mirar nesse cara para atender a expectativa dele. Se você atende a expectativa dele, o dos outros você está superando. Né? Exatamente. E esse tema também ele me remete a um podcast que a gente fez algumas semanas atrás, que foi com o Bruno Félix. Porque qualidade no atendimento tem a ver com experiência. Pois é. E o que foi que me fez trazer esse assunto? E foi de cima da hora, não foi? Mago, bicho, vamos fazer um podcast sexta-feira, o tema vai ser isso, porque eu tive uma situação aí, eu preciso compartilhar e eu preciso ouvir a opinião das pessoas também. Seremos éticos, como sempre somos, não vamos dar nome aos bois, mas vamos aqui compartilhar situações de atendimento, não só de mau atendimento, de bons atendimentos também. São José também tem bons atendimentos,
E quando eu falo São José, é porque nós estamos em São José, Essa é a realidade. levantamos a bandeira de São José. Sou barrista, o Garagem 77 é barrista. A gente torce para São José, a gente faz de tudo para movimentar a economia da nossa cidade. Mas, bicho, tem hora que o comerciante ele não ajuda, não. E aí acho que o pensamento que paira na minha mente é eu quero que o cliente se lasque. E ficou muito evidente isso. Né? Eu rasgo, começo, como é? Rapaz, é interessante porque Vai. a gente não vai dar o CEP, né, a Não. localização, mas acho que 1 ou 2 semanas antes eu vivi uma experiência também nesse mesmo CEP, nesse mesmo GPS aí que você viveu isso, e lógico, começa rasgando aí, e é impressionante como a gente percebe que não é só treinamento. Treinamento não resolve isso. A gente vai muito mais além. É a cultura da empresa, às vezes é o espelho do proprietário. É uma questão cultural, né? E São José precisa mudar isso, precisa evoluir. Já está mais que na hora. A gente que veio do movimento CDL aí há muito tempo, fazendo parte, batalhando, tentando, e acaba deixando a gente muito crítico, mais crítico ainda, Mais né? crítico ainda. Porque, na verdade, a nossa crítica, Alex, ela não é de ser chato, é de querer trazer qualidade, é de querer fazer que São José seja referência, a referência positiva, de poder indicar, só, quer comer tal comida, cara, em São José, estabelecimento tal, você vai lá, e você vai ser bem atendido, vai ter uma boa comida, você vai, uma prestação de serviço, é isso que a gente quer fazer, né, para que não fique aqui mal entendido. Por exemplo, a situação, não sei se tu lembra, uma enquete que eu fiz aí outro dia, Lembro. né, sobre o atendimento. A gente pegou um mês aqui para falar sobre atendimento e parece estar até repetitivo, mas nem é. Porque hoje, na verdade, a gente quer explanar isso aí de outra forma. E eu fiz aquela enquete, né, sobre atendimento em São José e postei todas as respostas que o público deu. Respostas positivas, comentários positivos, comentários negativos. Eu, como comerciante, recebesse um comentário negativo, eu iria agradecer. Por quê? Porque alguém está me apontando uma falha minha que eu quero consertar para atender melhor. E eu tive amigos, colegas aí, empresários, que eu postei a opinião de algumas pessoas de forma negativa do estabelecimento e essas pessoas, algumas pessoas me olham torto agora. Tipo assim, está defamando, está falando Cerveró? mal. Nem Severo. Mas assim, o que é que eu quero dizer com isso? A burrice mesmo de um comerciante desse, de um empresário desse, em vez de aproveitar uma pesquisa de opinião que ele não gastou nada para ter, e, poxa, não sabia que meu estabelecimento está assim, eu posso melhorar. Mas não, está falando mal. Não vou nem falar mais com o Edson. Bicho. Sendo bem cri-cri, sabe, Edson, e você que está acompanhando a gente, eu às vezes tenho umas leituras bem, não vou dizer radicais, mas bem pontuais, na minha ótica, tá? Minha ótica não significa que é a verdade para o mundo, mas é a minha percepção de que o empreendedor que ele não está considerando a experiência que o cliente vive, ele só está interessado na lucratividade. Quando ele sabe calcular, e aí eu vou ser bem chato nisso, né? Porque uma coisa é faturamento, outra coisa é lucratividade. Ó, tem gente ali, ó. Entra aqui. Temos aqui uma... Pode entrar, não tá gravando ainda não. Não era agora, não. É não? Tenho não, Ih, filho. Só tenho nota de 200. E além de 200 tem. Só tenho nota de 200. Para quem não está entendendo agora, a gente está recebendo aqui a visita de 2 amigas. Venham aqui, pelo menos aparecer na tela. Raíssa Só aparece dar um alô aqui. Vem cá, vem cá. e Patrícia. Vem cá, Patrícia. É rápido. Você está atendendo, isso é bom, porque a gente está falando sobre A gente atendimento está falando ao sobre cliente. atendimento. É só dar um... Olha aqui para a câmera. Olha aí. Raíssa do... Raíssa do... Olá, Espaço, boa né? tarde. Ó, gostei do Tudo jovem. bem? Jovem, Muito muito jovem. muito Sempre jovem. jovem. Patrícia do Refinamento Escolar esteve aqui já também com a gente. Pois é. Só
realeza. É, Só realeza Hoje- chegando mais. A gente está falando sobre qualidade no atendimento inclusive- e pasmem, estamos ao vivo aí para o Instagram. E eu tava aqui pensando, sabe no quê? Eu falei, rapaz, se Raíssa chegasse aqui com um cafezinho, não era? Ih, Mas Você eu não quer sei um se... cafezinho, É. um shakezinho de café. Não, Ah, não, é. shake não. Um shake não, Café, cafeína. cafeína. De engorda. Não tem injetável. olha, Eu gosto de café, café. Ó, que café. olha quem tá certo. O negócio aqui, meu filho. Não, mas isso é qualidade do atendimento ao cliente. Sim, mas tem. Aqui está um exemplo Quanto de, mais humanizado, melhor. aqui está um Exato. exemplo de ótimo atendimento, São José. Shake Me Pibu, aqui Verdade. na galeria, antes Galeria Bodega Center, agora Galeria 1977. Em breve a Original, transição. original. É a original, né? A original. E temos Tia Pátria aí transformando vidas. Neta de Maria Mirtes. Mas a avó dela foi homenageada com uma escola aqui em São José, você sabia? Eu lembro muito dos cabelos brancos de Dona Dona Mirtes. Mirtes, Estamos no né? mesmo caminho. Pois é, uma família de Falo com você, não tem mais não. uma família de educadoras, Sim. né? Que massa, Verdade. Eu bicho. sou do Mirtes, assim. tem Edna. Sim, gente educadora, gente compromissada, gente. Só não é gente responsabilidade. educada, né? Gente que gosta de Tem. Ou não, viajar. também é educada. É. Gente que gosta de Viajar. viajar. Na maionese ou nas ideias? Muita coisa. É. Muita coisa envolvida. Aqui reina a quinta série, vocês talvez não entendam, mas se vir É. com um shake aqui, vão começar a Vai entender. começar a entender. É. É, a terapia. Tinha, A hoje tinha terapia. gente no salão, aperreada, porque tava no salão e não tava aqui. Tava Sim. perdendo. Mas não pode falar o vim nome, fazer não? o cabelo. Não. Eu vim Por quê? fazer o É cabelo. sigilo ético. Ah, tá. Eu vim fazer o cabelo, tô perdendo. Olha, tá Oh, vendo? meu Deus. Pois é. A sexta-feira é diferente. Sexta-feira até diferenciada. começa a comoção no chama. Ô, Helena, Tudo bom? vem Helena? cá, ó, vem cá que tu aparece aqui também, ó. Vem cá, vem aqui perto do tio, vem cá. Só tem que Coelho botar, da tem que Páscoa. botar a mão assim Vem no cá, emblema da olha escola pra lá. pra não fazer mexer. Fala oi. É. Oi, galera. Que é a Helena, filha de Raíssa, viu? É. Não É. acredito, não. Desde que nasceu, né? Desde que nasceu. Desde antes de ter nascido. Desde quando era uma Vamos lá, sementinha. vamos Gente, lá. mandou chamar. Beijo aí. Ô, Tchau, tchau. Valeu, tchau. valeu. Boa Tem que dar sexta, tchau lá. bom fim de... Ah, tem que dar tchau lá, tá? É. Eu já dei, tchau. Ah, É. Tchau. Ela é Bom final de ligeira, ela é rápida. semana. Think Wink. Think Lá. Meu Deus. Ah, esse aí não conhece nada. Mas daí acho que já é a terceira série, viu? Não é do meu tempo, não. É, Teletubbies? Não, não é do meu tempo. eu vi pelo Não, YouTube. não. É, porque tu é depois, Essa né? semana Edson levou uma máquina de Escrever. fotografia, né? De escrever. Aí o pessoal, ai, que saudade desse tempo, não sei o quê. Gente, eu nunca vi um negócio desse aí. Oh, yeah. Ela faz o quê? Passou não sei quantos telex, tá dizendo que não conhece uma máquina de datilografar. Isso aí, como é aquele da guerra que era assim? Era, É código Morse. né? isso é da época de psicografada. Ah, ainda é, então. O Garage 77 é isso, as portas abertas, aqui quem passa participa. É, até porque a gente está na galeria 1977. Né? Então, o que mais Exatamente. tem aqui é comércio e bom atendimento. A gente tava falando de quê, Alex? É, de bom atendimento. Não, de atendimento ruim. A gente estava falando da experiência, né? Então, de que o atendimento é essa questão da experiência. Eu estava falando de que muitas vezes minha visão sobre o empreendedor que não investe nisso, e não é só treinamento, né? A gente está falando que é uma questão cultural também, né? Mas aí tem o motivador disso tudo que traz uma grande discussão, mas também, como você colocou, acho que isso é importante, né? Então a gente não vai dizer assim, porque ali errou e apontar o erro. Eu tenho escrito artigos sobre isso, tenho trabalhado muito conteúdo para as empresas, que é falando sobre a gente não falar de culpa, a gente fala de responsabilidade. Então a responsabilidade maior sobre o bom atendimento é do dono do negócio. Então vamos lá, eu vou começar aqui a falar algumas experiências Me conta- negativas. Posso dar uma alfinetada? Vai? Me conta dessa batata queimada. Ih, a batata queimada foi o causador do podcast de hoje, viu? Rapaz, antes da batata queimada, eu vou contar uma situação nesse mesmo estabelecimento aqui em São José, onde eu era cliente da pizza de palmito. Só pedia pizza de palmito. Até um dia que eu pedi a pizza de palmito e quando abri a caixa, não tinha palmito. E eu liguei para a empresa para questionar. Ela só, olha, eu pedi a pizza de palmito, mas não veio palmito. E aí me falaram o seguinte, estava faltando palmito. Eu disse, porra, Então é a pizza sem palmito.
Bastava dizer, cara, não temos pizza de palmito hoje, posso mandar uma calabresa, uma sertaneja, uma napolitana, indicar uma solução, mas não. Venderam o que eu pedi, só que não recebi o que eu queria. Passei 15 anos sem consumir pizza nesse estabelecimento. Nada contra, mas uma opção minha não quis mais ir. Eu até conheci outros e fui muito bem atendido. Aí, esse ano eu voltei a ser cliente dessa empresa e quase toda semana eu faço pedido de pizza, ou às vezes eu vou tomar o meu drink lá, né, a Cuba Libre, que é a Montila com coca, que eu gosto às vezes de relaxar, tomando uma Montilazinha e comendo batata frita. E aí, pasmem, essa semana eu estive lá, nesse mesmo estabelecimento, como de costume, e aí eu vou fazer tudo para não falar o nome aqui, Não, nem. né? Eu seguro você. É, seguro, viu? Porque o bate-papo é tão informal, que é tão Que às vezes natural que a gente escapa. Mas enfim, aí pedi a minha Montila, estava ouvindo uma boa música, relaxando, pensando, planejando, e pedi uma porção de batata frita. E o garçom, quando eu trouxe a batata frita, bicho, a batata frita estava queimada, mas queimada mesmo. Só no visual eu já, caramba, E comida é visual, né? comida é Comida é visual. visual. É. Ei, quinta série. Enfim. E aí, quando eu vi a batata, não, eu sei que ela está queimada, mas eu vou experimentar. Aí eu mordi uma batata e amargo, né, de queimada, e não tinha recheio. E eu chamei o garçom e disse, cara, olha o estado dessa batata. Essa batata está incomível, essa batata está intragável, essa batata está queimada. Aí eu quebrava a batata assim para o garçom ver, mas isso não bate papo, como eu estou aqui, que o cara é meu amigo e tudo, me atende super bem lá, mas bicho, olha como é que tá essa batata. E eu quebrava, ele disse, realmente, você quer que eu troque? Aí eu disse, não, eu quero a conta. E aí ele trouxe a conta, né? E pasme, quando eu olhei a conta, estava lá uma dose Montila, uma Coca-Cola E a batata? e a batata. E eu olhei para a nota, eu olhava para a batata, eu olhava para ele. Eu disse, eu não acredito que ele está me cobrando a batata. Mas não era pelo valor. É porque eu não consigo ver um cliente ser mal atendido, principalmente quando o cliente sou eu. Eu começo a ler assim, a falta de respeito para com o cliente. Isso é falta de respeito, né? Porque você não apresentou um produto consumível, certo? Você não Exatamente. apresentou um produto consumível, né? E uma vez que o cliente ele tenha sido prejudicado, a casa, o lugar, não, como é que eu digo assim? Fugiu a palavra aqui. Mas a leitura que eu faço, Alex, só concluindo esse atendimento, e eu paguei, falei, e quando eu paguei a conta, né, passei o cartão débito, aí eu falei para ele, cara, eu paguei porque eu não faço questão pelo valor não, mas você está me cobrando uma batata que está incomível, está queimada, e que eu não consumi, né, e o erro já começou da cozinha, como é que a cozinha solta uma batata nessas condições, aí passa por você que me atende, e você vê um produto desse e achar que eu ou o outro cliente iria gostar de receber. Mas enfim, sabe o que ele disse? Edson, fica como exemplo, né? Aí eu disse, Exemplo, cara. puta que pariu. Fica como exemplo. Levantei, fui embora cordialmente, como sempre, mas isso me incomodou, não pela batata, mas a situação, na verdade, a burrice. E, na verdade, a leitura que eu faço dessa situação é o comércio, o estabelecimento, provavelmente é a cara do dono. E qual foi a voz que eu ouvi em um treinamento naquela empresa? Aqui não se perde nada, não podemos ter prejuízo. Mas aí eles não entendem que o prejuízo maior é ter um cliente insatisfeito. E com certeza, se a visão é essa, não é um cliente, não é dois, não é três, tem muitos clientes insatisfeitos.
E como isso repercute? Eu tenho 2 exemplos no comércio aqui de experiências negativas, né? E uma delas é nesse mesmo estabelecimento, né? Quer uma água? Não, quero não. É. E é Cerveja? também não. É frio? Também não. Não. Tomei água antes da gente começar aqui. Tá. Eu tinha pedido alguma coisa para delivery, né? E a pessoa que me atendeu no WhatsApp foi extremamente atenciosa, né? Falou assim, olha, hoje a gente está num pico de atendimento, vai demorar mais ou menos 1h30 para você receber seu produto. E aí, você quer mesmo assim? Né? Eu estou sendo bem resumido, mas a pessoa que me atendeu foi super educada. Eu falei, poxa, que massa que ele falou isso antes, porque eu vou querer, sei que vai demorar 1h30, como alguma coisa por aqui, né? Você tá a par da situação. Só a par da situação. Da realidade, Cara, né? e o rapaz foi excelente. Com 1h20, o pedido já estava na minha porta. Até então, o atendimento estava beleza. E aí, a pessoa do delivery, ela falou assim, hoje está demorando porque o proprietário não está no estabelecimento, deixou nas mãos de um novato, e o cara está fazendo pedido, aceitando pedido à torta e à direita, e já acabou uma linha de produto, e ele estava vendendo, agora tem essa bomba para resolver, e toda vez que eu chego lá é 9, 10 entregas. A minha leitura foi muito pontual, eu cheguei e falei assim para ele, assim, lógico, eu entendi o que ele estava dizendo, eu falei assim, cara, que massa, né, porque você deve ganhar por entrega, então 9, 10 entregas por cada vez que você chega lá, você vai ter um faturamento bom hoje. Não, eu gosto mesmo é quando não tem entrega, porque meu salário é fixo. E o cara ainda dizer isso, E né? o cara ainda dizer isso pra mim. Na hora eu pensei assim, eu digo ou não digo, né? O proprietário. Eu falei assim, rapaz, é o seguinte, eu não vou dizer, porque posso dizer, mas não posso, mas eu vou escolher por não dizer, tá? Porque assim, a gente tem os 2 mundos, a cabeça do dono e a cabeça do colaborador. Eu jamais quero num negócio meu alguém que tenha esse tipo de pensamento. Não é pelo que você ganha, é pelo que você faz. E lógico, quem me conhece sabe que eu não vou explorar eu te pagar X para você ganhar ou fazer muito mais daquilo que merece, porque eu trabalho muito a questão da meritocracia, né? Então, eu quando vou comprar alguma coisa, eu quando vou querer alguma coisa, eu tô lá investigando e aí chega sim, mas quanto custa? Então, se tiver dentro daquela expectativa de preço que eu criei, porque eu acredito que é o que vale, beleza. Eu até pode até estar fora do meu orçamento, por exemplo, se é um serviço, reconheço que o que a pessoa está pedindo vale realmente aquilo que está pedindo, e aí eu então, cara, eu não consigo responder em termos de orçamento agora, né? Então eu não desvalorizo o serviço das pessoas, aquilo que elas fazem. Mas pessoas com esse comportamento eu não quero na minha empresa. Porque aí vem muito dentro de 2 parábolas que eu tenho trabalhado muito nos negócios, Edson. Oi, pode entrar. Não, pode entrar. É para explorar novamente. Diga aí. Chegou? De imprimir mais um, que eu mandei para você. Tu abre daí, aí. Manda a conta. Vai mandar para mim? Manda aí. Manda para mim? É um menino de ouro. Ó. Ah, Estamos tá, aqui você nem com a sabe. vereadora Rose Lima fazendo uma visita aqui. Vem aqui, E sabe hoje você aqui, ela né? tá- ao vivo, pode- Tá, vem aqui. Tá gravando, tá gravando. Aqui, ó. Dê um alô aí pro pessoal, ó. Olá! Vereadora Rose Lima. Estou assim com esse lookzinho que eu vim da zona rural aí. Hoje é cedo. Olha, Não, isso é jogando tênis, é? Eu gostaria de chamar todo vapor, convidando aí vocês aí pelo primeiro torneio de verão, que terá domingo lá no Manimbu. A gente tá todo vapor lá, Aí. fazendo os ajustes, Também. todos convidados. Simbora, eu posso ser um gandula, que é só fazer. Todo mundo convidado. São 28 equipes, viu? E eu Será vou um grande pra- torneio. E eu vou dar pitaco. A gente tá falando aqui hoje sobre qualidade no atendimento, viu? Importantíssimo. Hoje a gente tá rasgando aqui onde não, mas situações que já aconteceram conosco. A gente não tá dizendo qual é o CEP, porque o CEP é uma pra cidade toda, né? Mas a aí localização a gente não fala, não. Exato. Qualidade é muito importante. Acolhimento é muito importante, né? O olho no olho é muito importante. O acolhimento e a qualificação também, né? A gente precisa, talvez, de qualificar, de termos umas cursos de qualificações no município Eu para acredito o atendimento. que precisamos, antes de qualificar os profissionais, qualificar os proprietários também, né? A Ter gente de qualificação geral, né? E ter essa É que hoje eu tô da tão empatia do Hoje eu tô tão, acolhimento. O acolhimento é muito importante. hoje eu tô tão puto que eu tô alfinetando todo mundo. mas porque na verdade, antes do treinamento e desenvolvimento, Rose, que a gente está falando, existe a cultura da empresa. E a cultura da empresa ela é estabelecida de cima para baixo. Né? Então, ou seja, é a mente do dono ali no seu negócio. Isso. Então, eu posso simplesmente treinar para querer dar um tipo de conhecimento ou que o meu
serviço ele melhora de fato, mas se a minha mente como empreendedor, ela está só focada, por exemplo, no lucro, no faturamento, né? E muitas pessoas pensam no faturamento, porque lucro é um negócio totalmente diferente. Então, eu esqueço do processo. Aí, isso que você trouxe como exemplo foi falha de processo. A gente tem muito dentro das empresas assim. Para mim poder entregar alguma coisa para você que é minha cliente, o Edson precisa executar primeiro. Então, o Edson faz, aí eu recebo, eu faço mais alguma coisa e entrego para você que é minha cliente. Então, de repente, eu até faço um excelente acolhimento com você. Mas aí teve uma falha no processo, na parte que ele executou. Mas não fui eu. Aí eu pego essa parte mesmo errada e entrego para você. Ou seja, eu não me responsabilizo por esse caminho desde quando um produto ou serviço ele Não é foi criado, barrado, né, o problema. não foi barrado. Então, isso é cultura. Cada empresa tem sua política, né? Mas a qualidade do serviço, ela é tão importante, ela é tão importante ou desencadeia essa questão do lucro, né? Ela pode potencializar totalmente no potencial do lucro, né? Se você não tem um bom atendimento, um bom acolhimento, você pode ter um bom produto, uma boa localização, enfim, mas se você não tem um bom acolhimento, você não tem essa visão, repercute totalmente no teu desempenho vai responder no da desempenho. empresa, entendeu? O Garage 77 hoje tá massa. Eu quero fazer mais episódios assim de portões abertos. Eu pensei nisso, né? Tá de passagem aqui. Passou, Entrou. Aproveitei, já fiz o nosso convite aí do torneio, a gente já está falando em qualidade. E Né? continuou. Eu bato muito questão eu sou enfermeira de formação, né? E a gente sempre, nos serviços, a gente sempre bateu nessa tecla, que nos serviços de saúde que a gente tratava sempre como cliente. Isso. Ele não é paciente, ele é nosso cliente, ele que paga nosso salário, então atenda ele bem, entendeu? Olha no olho. Olha no olho, eu atenda escutei bem, de tem uma- empatia, porque ele que paga nosso salário. Eu escutei de uma psicóloga falar que não é mais paciente, né? Ela também não. as pessoas já não andam mais usuário, paciente. usuário cidadão do SUS, tem vários nomenclaturas. Então, né? mas é cliente mesmo, porque até a palavra cliente então exige mais da gente. Eu tenho essa visão desde o serviço público, que assim, eu trabalhava sempre como eles, eu falava sempre isso, né? Eles são usuários cidadãos do SUS, mas os trato como clientes, são eles que são os pagadores do seu salário, entendeu? Então trate bem, acolha, resolva, tente ser o mais resolutivo possível, facilite a vida da pessoa, entendeu? Isso você ganha, né? Com isso, com o serviço, com a imagem. E produz mais, né? Você disse uma coisa agora do SUS e eu me lembrei de um médico. Depois, se eu lembrar, então eu lhe digo, se você quiser botar a foto dele nessa parte, ele tem um atendimento, ele é um médico oncologista e ele atende pelo SUS. Ele atende melhor do que no particular. Essa questão da qualidade da prestação. Ele vai na porta da sala chamar o paciente pelo nome. Olha a experiência, né? Aí, quando é uma senhora de idade que tem mais debilidade, ele vai lá. Ele diz que o atendimento dele já começa na cadeira, quando ele está estendendo a mão para a senhorazinha levantar. Ali ele já está conversando. Tá? Então, ou seja, não importa se é público, não importa se é privado. A qualidade ela é independente do público, do privado, enfim, ela é universal. E é fundamental termos a qualidade no atendimento. Vai dentro daquilo que o nosso amigo Fred Alecrim fala, relacional. Quando ele troca ponto de venda por ponto de vida. Isso. É diferente. Totalmente. Uma empresa, o sucesso você vê, são várias etapas, são vários fatores, né? Um dos principais é a questão do atendimento. Se você tem um bom produto, se tem uma boa estrutura e tudo, mas se você não tem um bom atendimento, dificilmente o cliente ele retorna, entendeu? E precisa muito, realmente, independente de seja privado ou público, enfim, filantrópico, empatia, atendimento, acolhimento é fundamental, importantíssimo. Atendimento de qualidade. Valeu. Valeu, Rose, obrigado por ter vindo aqui. Até mais, Rose. Deu certo aí? Deu. Valeu. Cara, e é fantástico isso, né? Essa história desse médico é um negócio assim fantástico. O que você espera do SUS? Eu digo que o SUS hoje no Brasil, eu faço essa leitura, ele pode melhorar bastante, mas tem determinados momentos que ele está sendo muito superior ao plano de saúde. Eu te falou em médico, meu pai teve um problema de rim há muitos anos atrás e ele teve que tirar um dos rins, né? O rim estava rindo. O rim estava rindo. E aí, eu lembro que nós fomos em um médico lá no... O hospital pode falar o nome?
é melhor não, né? Não, Não, é enfim. público, mas também É. em respeito aos profissionais que estão lá, né? Pois é. E fomos no hospital e passamos por um médico lá. Quando pegou os exames, o médico olhou para ele e fez: se for esperar por aqui, tu tá fudido. Eu disse: porra. Obrigado. O pai olhou assim para mim com os olhos. Aí a gente saiu. E pai, rapaz, tu viu o que esse médico falou? Eu disse: rapaz, ele não deve estar no bom dia, pai, vamos procurar outro. E aí procuramos outro médico no mesmo hospital, em outra situação, e até comentamos isso: ele vai se fuder primeiro que todo mundo. Desculpa Cara, as palavras, mas porque eu é sou interessante. natural. Nesse mesmo sistema de saúde, na região que a gente vive, eu tive duas experiências com meu pai em relação a isso. Ele precisou de uma especialidade médica, né? E a autorização só chegou 1 ano depois. Certo? Isso é um processo. Sim. Por outro lado, ele é muito bem cuidado com uma equipe que a cada 15 dias dá um tratamento nele, assim, fantástico. O que eu quero dizer com isso, Edson? Isso abre espaço para a gente dizer o seguinte: a gente não está falando especificamente de uma batata, de uma entrega, né? Eu me lembro de alguns anos atrás, um amigo nosso, e continuamos amigos. Eu tinha feito um pedido e o processo de atendimento dele estava horrível, estava passando por alguma coisa. Eu estava com uma visita de uma pessoa que tinha acabado de fazer uma cirurgia bariátrica lá em casa, então ela regradamente tinha os horários para se alimentar, ela não poderia passar daquele tempo. E a gente, então, pediu algo para comer nesse estabelecimento, para entrega. Cara, eles preveram lá 30 minutos, deu 40 minutos, deu 60 minutos, deu 1h30, deu quase 2 horas e nada. E era assim, tá na cozinha, daqui a pouco, eita, vai mandar fazer, o motoboy tá de saída, não sei o quê. Quando deu 1h30 ali, perto disso, um pouco mais do que isso, eu cheguei e disse assim: pode cancelar, não quero mais. Porque eu tenho uma pessoa que está precisando se alimentar, tudo e tal, eu mesmo vou fazer alguma coisa. Eu fui e preparei. Foi eu cancelando, tudo e tal. Esperado. Com 20, 30 minutos depois, chegou. Chegou. Bacana, cara. E era suculento o negócio. Era assim, é uma delícia. E eu cheguei e falei assim: já estou na cozinha, cara. Eu não quero mais. Né? E aí eu falei assim: pode voltar. Não, mas já está aqui. Eu falei assim: não. Vocês me prometeram uma coisa e fizeram outra coisa totalmente diferente, e eu fui enganado, porque tá aqui, ó. Na nossa conversa, você disse que tinha ido, depois não tinha ido, enfim. E ali, o proprietário ligou: cara, o que aconteceu? Eu falei assim: aconteceu isso, 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 e agora a pessoa que estava aqui, que ia degustar da sua comida, ela já está sendo servida. Eu tive que fazer alguma coisa, porque ela não podia esperar mais. Ela ia passar mal, né? E, não, rapaz, mas aceite. Eu falei: cara, eu não vou aceitar, e isso para você vai ter que servir como aprendizado. Não sei quem falhou no processo, mas o seu processo precisa ser revisto. Mantenho amizade com essa pessoa até hoje. Parcerias, né? Parcerias, e assim, é muito Eu fantástico. lembro desse episódio, né? você comentou comigo. É muito fantástico. E o que eu quero dizer com isso? A falha, o erro, ele vai acontecer, é normal. Até de quem atende bem. Até de quem atende bem, porque é como você falou em relação ao médico. Pode ser que o cara está no dia ruim dele, né? Então, a gente precisa da maturidade para fazer bem o serviço, mas também da maturidade para entender que a falha ela pode acontecer. E que a falha ela não pode ser vista como culpa, porque é isso que a gente vê nas empresas, independente de qual for. E assim, a gente vai para uma conversa muito mais do que a batata queimada, muito mais do cara, do profissional que teve uma postura inadequada, falando de algo, da insatisfação dele da empresa para o cliente. Eu não tenho nada a ver com a insatisfação dele, né? Quem tem que administrar isso é o proprietário, não sou eu, né? De uma situação como eu vivi também, e que depois eu vivi experiências muito maravilhosas nesse lugar gastronômico, né? Fantástico. E assim, isso foi um episódio, mas o tanto de experiências maravilhosas, de presentes que eu já recebi ali, né? Agora, o que eu quero dizer, Edson, eu vou trazer 2 parábolas de Jesus, se você me permitir. Vai, Rocha. Tá? A gente não vai fazer religião, não. Eu até digo que Jesus ele não vem ensinar religião, não. Né? A religião pregada
em nome dele é uma fantasia humana, porque Jesus, se você observar, principalmente para os tempos que nós estamos vivendo, ele trouxe um padrão de vida, ele falou assim, olha, eu vou tornar a vida mais prática para vocês. Ele fala de duas parábolas, a primeira é a parábola do semeador, né? Então ele fala assim, olha, um homem saiu para semear e parte da semente caiu num solo à beira do caminho, ali na estrada. Aí o que aconteceu? O pássaro veio, comeu e foi embora. Uma outra parte caiu num solo mais rochoso. Tinha pouquinha areia. Então até caiu uma chuvinha ali, criou uma raiz, mas não tinha mais areia para enraizar, bateu o sol quente, queimou. A outra caiu num solo espinhoso, né? Então ela começou a crescer e foi sufocada pelos espinhos. São 3 tipos de solos que não servem para a gente colocar semente. Então, isso daqui também, hoje em dia, remete a 3 tipos de empresa, de ambiente empresarial, de comércio, que não serve para você se desenvolver como um profissional, que não serve para você como um cliente estar dentro desse lugar, certo? Mas ele também fala de um outro tipo de solo. Ele fala do solo fértil, que é aquele solo que a semente caiu e ali ela cresceu e frutificou, tá? Então, a gente tem que observar hoje em dia, né, como profissional, qual é a maturidade cultural que uma empresa tem para a gente crescer. A gente vivenciou várias situações que hoje a galerinha talvez mais jovem, na idade que a gente tinha na época, não suportaria, né? Com certeza. A gente suportou pressão, a gente suportou prazo, a gente recebia vários desafios de coisas que a gente nunca tinha feito na vida e que foram para a gente naquela época os maiores aprendizados. E nem tinha IA, né? E nem tinha inteligência artificial, né? Tinha o Google já? Tinha o Buscapé, lembra? Buscapé. Era do tempo da internet de escada. Depois, se bota o barulhozinho da internet de escada para o pessoal que não conhece saber como é. Né? Então, assim, é o ambiente, cara, que você tá. E esse tipo de ambiente, esse tipo de solo, essa cultura, ela é implementada pelo dono. Então, se o atendimento está ruim, se o atendimento continuar ruim, cara, o dono não está prestando atenção nisso. Então, o que é prioridade para o dono? O que é que está valendo? Se você tiver um funcionário ruim numa empresa como essa, não reclame dele. Porque é a cultura da empresa desse jeito. Agora, se você tem um solo fértil, aí eu te pergunto uma coisa, por que você está plantando joio? Aí entra a segunda parábola. Você tem o trigo e o joio. Aí lá, Jesus está falando, né? O rapazinho da fazenda veio e chegou lá pro chefão, pro fazendeiro. Olha, tá nascendo joio com trigo. Você já viu joio e trigo? Não. Eu também não. Mas se você pegar as imagens, é muito parecido. Só que você só vai perceber a diferença de joio e trigo quando eles crescem. Porque o joio parece que nunca amadurece. Ele não amarela, que nem o trigo, fica maduro, tudo e tal. Mas você tá ali, o joio e o trigo plantados junto. Ele falou assim, eu posso arrancar o joio? Aí o fazendeiro foi dizer assim, não arranque não, porque se você arrancar o joio agora, em fase de crescimento e desenvolvimento, junto com o trigo, você também vai matar o trigo. Então deixa, espera crescer, que na hora da colheita a gente vai ver aquele que dá fruto. E aí a gente separa. Beleza? Beleza, assim acontece. Então se você quer plantar joio numa cultura ruim, não vai dar certo. Quer plantar trigo, repito, quer plantar, digo, plantar trigo numa terra ruim, não vai dar certo. Então é a pessoa que quer crescer, que quer se desenvolver, que estuda. Num lugar como esse, né, que provoca experiência para cliente como esse, ele não cresce. Agora, se você pega trigo e você coloca num solo fértil, você vai ter crescimento. Aí o que Jesus disse na parábola do semeador? Aquele que pega a boa semente e está colocando no solo fértil, ele vai render 1 para 30, para 60 e para 100. Ou seja, o que eu faço, um colaborador que eu treino vai atender bem 30 clientes, 60 clientes, 100 clientes. Né? Um colaborador que eu treino pode multiplicar aquele conhecimento para 30, para 60, ou seja, ele multiplica. Por outro lado, o que a gente também encontra? O solo fértil plantando joio. Ou seja, nutrindo o joio. E aí eu sempre pergunto, por que alguns gestores, por que alguns donos de negócio têm mania de colecionar incompetente? É plantar joio, né? Então, empresa que tem solo fértil, que planta joio porque gosta de uma cultura nesse aspecto, perde o trigo. Porque o joio vai sufocar o trigo de fato.
Então, o que a gente vê hoje, e esse podcast ele traz uma excelente oportunidade para a gente falar sobre cultura nas empresas, e é a maneira como a gente pensa, é a maneira como o nosso pensamento se transforma em ação, não é mais para permitir coisas desse tipo, né? E aí eu tenho até uma provocação para a sociedade, porque o Garage 77 é isso, Provoca aí, né? Se você topar, top. a gente vai a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer uma pesquisa, mas um trabalho bem organizado, como a gente faz. A gente vai, primeiro, dar oportunidade para as empresas se cadastrarem no que a gente vai chamar aqui de uma pesquisa, que são das marcas que fazem a diferença na nossa cidade. Positivamente. Positivo ou negativo. Tá. A gente não vai... O povo vai estar livre para poder responder. Mas o que a gente quer ouvir? A gente quer ouvir a sociedade. Agora, se você é um cara arrochado, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar a oportunidade de você se inscrever, ou seja, sua empresa só participa da pesquisa se você quiser. O seu concorrente com certeza vai. Certo? Se fosse você, ia. Se eu fosse você, eu iria. Então, o que a gente vai fazer? Vamos estabelecer ali 3, 5 perguntas falando sobre localização, sobre atendimento, sobre o serviço ou o produto que é prestado ali, voltado muito mais para a qualidade. E a gente vai fazer essa pesquisa para entender quais são as marcas mais lembradas. Tá? Em cima disso, a gente divulga o resultado aqui. Não é a cada que você tem que pagar para parecer que foi o primeiro, não, você né? paga para dizer, você paga para dizer. Eu, alguns anos atrás, eu recebi uma ligação de uma empresa de São Paulo, dizendo que eu tinha sido selecionado no Rio Grande do Norte como o melhor treinador de líderes. E eu falei, uau, pô, né? Meu ego cresceu, fui lá para cima, pô, uma empresa de São Paulo, eu, Alex Corsino, melhor treinador de líderes. E aí, quando a emoção baixou, eu falei assim, mas como é que vocês perceberam isso? Porque eu treinava líderes já na época, mas eu também tinha consciência de entender que o meu alcance não era esses na época, né? 2012. Não, foi uma pesquisa que a gente fez na região. Eu falei assim, você pode me mostrar a pesquisa? Não, porque são dados... Aí eu falei, tá bom, no final das contas eu tinha que pagar 3 mil, 4 mil reais em 2012 para poder receber o título. Fora que eu ia ter que gastar dinheiro com passagem e hospedagem, ia participar de um baita banquete, de um jantar de gala lá em São Paulo. Eu falei, cara, isso é premiação comprada. E é o que muito acontece aqui, venhamos e convenhamos. Né? Eu acho até graça. Muito comerciante gosta de expor aqueles quadros. E todo mundo sabe que é faturamento. Isso é faturamento. Isso é faturamento. Né? E na verdade, assim, essa campanha ela vem como uma provocação do Garage 77 para a sociedade, onde a gente vai fazer essa pesquisa e as pessoas vão responder, tá? Ela vai dizer o seguinte, qual é a empresa? A gente vai ter lá as empresas e os segmentos, então é importante que as empresas se candidatem, porque a gente também não vai expor nada que não seja em acordo comum, certo? Então vai ter um termo para você assinar, dizendo que concorda de participar da pesquisa, que concorda de ter divulgado o resultado final, né? Então a gente estabelece um ranking por segmento e pode estabelecer um ranking geral. E o que na verdade as pessoas vão apontar é nota, né? No atendimento, de 1 a 10, digamos que 1 seja ruim e 10 muito bom, qual é a nota que a pessoa dá? Isso na gestão a gente chama de um indicador chamado NPS, que é o Net Promote Score. É uma pontuação de promoção na rede, de promoção, não de promoção pague 2, leve 3, promoção de divulgação, né? É um indicador que a gente chama de NPS, aonde o cliente avalia o meu atendimento. E tem uma pergunta que remete muito a isso, que você já respondeu alguma pesquisa, que é, você recomendaria essa empresa para os seus amigos ou familiares? Essa pergunta remete ao NPS, ao Net Promote Score. Ou seja, é a pontuação que a gente consegue obter dos clientes para entender se quem está respondendo a pesquisa é detrator ou promotor do meu negócio. Então, se você tem coragem e quer participar com a gente, fica esperando que a gente vai publicar isso nos nossos canais. Eu nem sabia dessa ideia, mas vamos botar para frente, gostei. Sim, quanto é que vai custar, né? Sim. R$0. Ai, quem é que vai bancar isso? A gente é. Rapaz, a gente vai bancar isso, porque, primeiro, vamos nos beneficiar da tecnologia, né, mas é interessante isso porque
uma pesquisa como essa, você gasta dinheiro, você vai no comércio como o nosso, você não vai gastar menos de R$ 5.000. Uma pesquisa como essa para você ter um resultado como esse, certo? Mas eu acho que como prestadores de serviço, que o Garage 77 né, que esse trabalho que a gente está fazendo hoje aqui, se a gente, para principalmente a sociedade entender de que se a gente fala de uma batata queimada, do cara que está insatisfeito com a política da empresa, alguma outra coisa que aconteceu, a gente não está falando de ninguém. A gente está levantando uma crítica e toda crítica ela é construtiva. Se você fala mal de alguém de forma para derrubar, sinto muito, isso não é ética, então isso revela muito mais o caráter ali das pessoas e o que a gente está fazendo é algo justamente para construir um comércio melhor. Né? Que sempre foi a bandeira que a gente levantou. Que sempre foi a bandeira que a gente levantou. Então, a minha proposta é essa. Vai custar tempo? Vai, né? Mas eu acho que aí a gente vai ter informações bastante relevantes. Na verdade, é uma contribuição que a gente dá para continuar sendo barrista, porque a gente é barrista, mas a gente quer que a economia de São José ela cresça, ela desenvolva. Tudo bem, tem horas que o comerciante não ajuda, mas é justamente isso que a gente quer mostrar, alertar, e tomara que daqui a um tempo alguém chegue, rapaz, e foi uma crítica feita lá no Garage 77 que fez eu abrir o olho para uma situação e consertar. Hoje eu não erro mais nesse ponto. Exato. Né? Alguns episódios lá atrás, eu estava nessa mesma cadeira, a gente falando sobre justamente a questão do rendimento no comércio local, lembra? Então, assim, isso é o que eu falei lá naquele episódio sobre a gente gerar engajamento, a gente levantar com informações. Então, a gente sabe que, por exemplo, aqui vale muito falar sobre, né, nosso amigo Ivan Barreto, que está como secretário de Desenvolvimento Econômico Local e fazendo excelente trabalho. Um abraço aí, Zé Ivan. Né? E que agora está avante, né, com o projeto do DEL, fantástico. Ou seja, como é que eu vou trazer turista, movimentar o turismo de São José, se o meu comércio não atende bem? Isso gera uma experiência também para quem é de fora. Cara, eu vou espantar aquela pessoa que está visitando meu lugar. Que tipo de experiência eu vou gerar? Então, o que vai valer do nosso amigo, do secretário de Desenvolvimento Econômico, fazer um excelente trabalho como está, se na hora de colocar em prática, eu que tenho maior interesse, que não me envolvo, né, sejamos verdadeiros, né, muita baixa participação do comércio nesse programa de desenvolvimento econômico local, e falta de convite não é, porque a gente tem feito isso, mas como é que eu sou interessado do meu cliente chegar aqui no podcast... Você está aqui, homem? Hoje é porta aberta. Né, e aí eu não tratá-lo bem, entendeu? Olá. Boa tarde, né, Roberto? Voltando sobre as situações que a gente vivencia no comércio e na prestação de serviço aqui em São José. Mais um episódio recente, eu estou construindo, estou com uma obra aqui, e fui comprar 2 sacos de cimento em um determinado material de construção, o qual sou muito parceiro, inclusive. E aí, quando fui usar o cimento estava pedrado. A gente peneirou o cimento, era uma urgência, eu tinha que ter aquele cimento naquela hora. Mas aí eu fiz um videozinho e mandei no WhatsApp da empresa. O mesmo WhatsApp que interage comigo quando eu quero comprar, quando eu alguma coisa positiva para eles. E aí eu mandei um vídeo, o cimento de vocês veio assim, pesado. Eu não queria dia de volta, eu queria só... Corrigiu o erro. Tô alertando aqui, preste atenção no cimento, a gente teve que peneirar, era 2 sacos só, enfim. Me responderam? Não. Esse mesmo estabelecimento, na época que a gente trabalhou junto, lá na indústria, eu me lembro disso, que você chegou pé da vida, porque você estava procurando uma tinta numa determinada tonalidade, talvez você não lembre, não, mas não. Eu não esqueço disso não. Ele procurava uma tinta específica, porque lá o era azul, era branco, né? E não tinha, né? E tipo assim, o atendimento foi, não tem. Não. Né? Não tem. Ele chegou lá e falou assim, cara, tudo bem que eu precisava desse tom aqui e eu não ia comprar outro tom porque é muito específico isso daqui. Mas, cara, o atendimento foi horrível, porque o cara não buscou entender o que eu estava precisando, para onde eu ia aplicar. Ele poderia chegar e falar assim, não, seu Edson, olha, o que é o seu... Qual é o tom? Mas, se eu não tenho esse azul, mas eu tenho esse que é 5% menos, tudo e tal, será que se aplicar não vai fazer diferença alguma? Não tentou resolver o meu problema. Não tentou resolver o problema. Cara, isso tem mais de 25 anos.
E Alex, você está eu- falando de uma situação vivida agora. Ou seja, eu lhe pergunto, a pessoa que lhe atendeu agora é a mesma daquela época? Não, a pessoa que lhe Não, a atendeu. empresa é. A empresa é. A pessoa não. O problema está no funcionário ou está na cultura? Tá na cultura. Gestão da Entendeu? empresa. Então é uma empresa que ela vai ser 3 tipos de solo. Aqui cai a semente e o pássaro come, aqui cai a semente que o sol queima ou que está cheio de espinho. Ou seja, aí às vezes a gente diz assim, não para ninguém aqui, não consigo ter gente. Mas por quê? As pessoas são sufocadas, ou o solo não é fértil, ou o solo é fértil e eu estou semeando joio. Não está sabendo reter, né? Aquelas Exato, pessoas que estão né? passando ali. Eu fiz uma consultoria um tempo atrás numa empresa, ele disse assim, Alex, eu tenho bons produtos, bons serviços, minha equipe é qualificada, mas eu não consigo bater minha meta. Eu falei, beleza. Então ele tinha uma rede com 4 lojas, eu fiz um trabalho de pesquisa internamente com todo mundo, diferente, em vez de ser online, eu visitei todas as lojas, já dava cerca de 60 colaboradores ali, conversei com cada um, bati papo com o gerente e tal, e o que aconteceu? Eu volto com um baita relatório para ele, falei assim, cara, é bonito ver o brilho nos olhos que as pessoas têm quando elas falam do quão felizes e engajadas elas são com o teu negócio. Só que tem uma coisa que incomoda a galera. Quando você fala que o pessoal é bom, que você reconhece a equipe, isso é muito legal, porque de fato eles são assim. Agora você estabelece metas que o mercado não absorve. Você está colocando meta que, na verdade, não são alcançáveis, e isso foge de quando a gente estabelece um padrão de meta SMART, mensurável, alcançável, né? E hoje em Atingível. dia, Alex, uma coisa que tem que ter muito cuidado também, porque assim, do jeito que existe o assédio moral, o assédio sexual, também existe o assédio organizacional, né? Não sei se você sabe disso. Então, organizacional. Então, se você impõe metas... Teu pessoa, todo Tá pessoa. sério. Então, se você impõe metas que são irreais, impossíveis de se cumprir, é passível da empresa sofrer o assédio. Isso vai dentro do que, aí a gente vai estar sendo técnico demais, mas isso dentro, e mais técnico de certa forma, o que é importante na observação agora, porque para as empresas isso pega um pouco mais, o caldo engrossou no ano passado o caldo, né, e agora a partir de 25 de maio, ele vamos falar como se fala em São José do Mipibu, né, vai botar para rear, que é a normativa regulamentadora 1, que ela trata da saúde e segurança psicológica do trabalho, mas que agora ela vem com uma leitura de riscos psicossociais. Então, você ter metas além da realidade, você está sobrepondo uma pressão ali que a pessoa pode não suportar. Mas o que eu quero dizer em relação até essa consultoria? Cara, eu trouxe um baita relatório, a gente conversou tudo e tal, eu pedi relatórios para você, me dê aqui os últimos 3 anos, fiz toda uma avaliação, avaliei a inflação na época, crescimento do mercado tudo e tal, eu falei, cara, você está botando aqui 30%, mas o teu mercado corresponde a 15, 20%. Você está errando a mais por 10%. Só que o problema não é você errar 10% a mais na tua meta. Eu falei, a questão é o sentimento que é gerado nos colaboradores quando eles não alcançam a meta. E ele falou assim, qual é? Eu falei, frustração, né? Eu falei, então, e assim, e o que revelava ali ser uma empresa boa? Porque as pessoas já tinham um bom tempo de empresa. Inclusive, uma pessoa, até de São José, trabalhava nessa empresa lá um bom tempo. Então, e isso revela, assim, algumas características. Fala assim, não, você tem uma empresa boa, são só pequenos ajustes que todo negócio precisa. Mas a cultura é o mais importante. E aí, de novo, eu falo de Fred Alecrim, né, que eu gosto muito dele, do conteúdo que ele traz, é um cara muito disruptivo, daqui, tá pelo Brasil todinho, né, ele fala, não é sangue nos olhos, é brilho nos olhos. Então, se eu tenho brilho nos olhos, isso significa pertencimento, engajamento, felicidade naquilo que eu faço e aonde eu faço, né? E de que todo lugar não é um ponto de venda, é um ponto de vida. É um ponto de relacionamento com as pessoas. E a qualidade de relacionamento com o meu cliente começa na qualidade do meu relacionamento que eu tenho entre os A colegas. empresa, perdão, Edson, só complementando, a empresa, eu sempre digo que ela é um corpo vivo, né? Ela é orgânica. É um ecossistema. É um ecossistema orgânico, que envolve pessoas. Então, eu digo que se você, no convívio social, não quer que ele faça algo, enfim, não faça algo a você, então você não faz a outra pessoa, né? É a questão da ética.
Então, pegando o gancho, voltando um pouquinho no que Edson falou, daquela empresa que ele procurou lá, o cimento estava pedrado e tal. Então, poxa, será que aquele cidadão ou cidadã, eu não sei, que fez desdém, pouco se importou com a queixa, com a preocupação dele, será que essa pessoa aceitaria numa boa se fosse o contrário? Pois Né? Então, eu acho que a pessoa precisa sempre se posicionar, uma palavra que é tão em voga hoje no mundo, né, que é a empatia. Empatia começa em você, começa na sua casa, começa no seu trabalho, no convívio social, na empresa e vai. O que parece é que empatia hoje é só uma palavra de bonita. moda. É bonito, De moda. é. Igual o João Gomes disse, que rapaz, com a palavra bonita que você acha de estelionato. Estelionatário, né? O significado é feio, mas a palavra é bonita. Porra! Esse negócio de empatia, teve muito tempo que eu dei aula muito voltado para essa questão da qualidade do atendimento, né? E eu sempre, cara, quando eu entrava em qualidade de atendimento ao cliente, eu sempre começava com aula falando de empatia. E eu começava assim: eu quero que vocês me digam quando vocês. E eu estava falando com turmas que trabalhavam com atendimento de fato, né? Então eu dizia assim: vamos lá, pessoal, eu quero que vocês pensem agora, quando vocês estão indo comprar um pão, uma roupa, um tênis no supermercado, como é que vocês gostam de ser atendido? Ah, eu gosto disso, 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 disso. Então eu anotava as competências do atendimento, né, que a gente chamava. Eu já anotava ali, cara, a gente chegava a 40, 50, 60 virtudes, né, de como as pessoas gostariam de ser tratadas. Beleza. Aí eu falei assim, agora vamos diminuir aqui. Eu chegava numa dinâmica para selecionar as oito mais relevantes. E isso tudo criava um calor dentro da sala de aula, com os grupos ali discutindo. E aí eu falava, legal, agora já que eu estou pontuando como eu quero ser atendido, eu quero que vocês façam uma autoavaliação do quanto vocês se desenvolvem nessas competências. Porque agora vocês estão do outro lado do balcão, não como cliente, mas como prestador de serviço. E o que você pede, você agora tem que avaliar em você mesmo. Cara, e era muito fantástico, porque isso é quando a gente começa a mexer com a cultura da pessoa, da empresa, e a gente eleva, expande a consciência, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu posso citar várias situações aí que eu já vivi no comércio, como comerciante e também como cliente. Como comerciante, Edilson, meu irmão sempre diz, a gente precisa entender para atender. É fazer a leitura do cliente, a gente quer o olho no olho, a gente quer a atenção, e isso eu não estou falando de carência, não carência emocional, é carência mesmo de qualidade no atendimento. Vamos lá. Outro material de construção que eu tive aqui, duas situações nesse outro material de construção. Fui comprar um fio, um cabo elétrico, e eu queria da marca Sil, que é uma marca boa, né? Eu disse, não, eu só vendo coisa aqui barata, não gosto de vender essas coisas caras não, porque o povo de São José não compra o que presta não. Rapaz, é a cabeça do cara. Pesado. Aí, outro dia eu fui, isso há anos atrás, hoje ele já aceita cartão, esse estabelecimento. Evoluiu. Não, mas quando eu falei assim, rapaz, você não quer pagar no cartão? Não pago no cartão não, porque aí a gente vai pagar muito imposto. Eu disse, rapaz, o meu sonho é pagar muito imposto, porque é proporcional ao meu faturamento. E hoje se iluda, né? Hoje o imposto Hoje ele vive ainda. Hoje você respirou e não... Sobrevive aí, mas ele... Tá pagando o imposto revoltado. Mas hoje ele aceita cartão, hoje ele já tem um produto de qualidade, ou seja, ele evoluiu. Mas pior... tem muitos aqui, viu, Alex? Então, tem muitos aqui que erram, persistem no erro e não tem a nobreza, o cuidado de, peraí, tá errado aqui, eu vou me fuder. Eu vou consertar. Tá ficando pra trás. Pois é. E o pior é quando o cara não falava do imposto. O pior é quando assim, eu vou lá pagar taxa para banco. Ou seja, taxa administradora é precificação, cara. Pois é. Quem paga a taxa quem paga o imposto, quem paga a taxa é o cliente. A gente só repassa. É o cliente, a empresa a mesma ela coisa repassa. é a questão da tecnologia, né? Quantas vezes eu ouvi logo no começo, lá atrás, no início das compras eletrônicas. Ele é do tempo da internet de escada. Muito antes, eu sou do tempo da tipografia. Então, assim... diploma. Quantas vezes eu ouvi
Quando eu começava a comprar pela internet, as pessoas diziam, Deus me livre eu comprar na internet para eu ser roubado. Aí eu brincava dizendo, eu prefiro ser roubado na internet do que no meio da rua, né? A mão armada. Então, assim, são coisas que, pegando o gancho do que Edson falou, é a evolução, é você acompanhar as tendências de mercado e estar antenado à necessidade do mercado, do comércio. Hoje a palavra mais moderna é conectado. Sim. Antenado é muito Já é geração mais X. Aí na minha época ainda lá da Mas nossa, aquela nossa. a gente botava Mas, bombril e tal. A gente faz um update, pô. Conectado. Né? É conectado, é antenado. Sabe o que é antenado, Serri? Não, tá beijo. O do seu tempo é plugado, né? Você gosta de um plug? Tem outros que piscam. Mas tem gente para você não, viu aí? Tá vendo? Era bicho? só apanhando Bem você lasqueiro. por trás aí, meu amigo. Né? Enfim, cara, eu acho que é isso, assim, tem muita coisa nesse Tem, conteúdo. mas deixa eu contar mais uma situação, que eu tenho que esvaziar o baú hoje aqui. né? Tamo junto. Pode ficar lá. Eu conheço. Não vai, Já que tu gosta de pão? Pô, gosto. Todo tipo de pão. Pois é, tem um estabelecimento aqui também em São José, e como eu digo, eu não digo nomes por questões éticas, a população aí, os ouvintes, e os nossos espectadores aí, que terem suas conclusões. É bonito? O mestre do Agora mostra aí que é. Se eu mostro, dá para pegar o monge. Qualquer coisa. Se o monge não for bravo, Aqui a gente pega toda a orientação espiritual. Agora a gente tem um lama, né? Dalai Lama. Dalai Lama. Lá, nos só que ele é lá. acaba velho quando descobre um brinquedinho novo, aí é o dia todo fazendo isso por falta do povo. Vai, É. mestre. Me lembrou, sabe o que? Aquele Fala filme, de novo. O Último Mestre do Ar. O mestre dos magos. Mas, Suma. mas aí voltando para a questão da padaria, né? Cara, tem um aqui em São José que o atendimento é péssimo. O produto é de ótima qualidade, mas você chega lá, o semblante dos funcionários parece que eles não estão felizes. Não estou feliz de estar ali. A gente é mal atendido. Chega no caixa, é uma lerdeza só. É um povo lento, fazendo continha de calculadora, e às vezes errando para mais. Enfim, tem disso aqui em São José também. Acho que todo... Toda cidade tem, né? A gente tá levantando falando de São José. No início do podcast, todo né? Porque a gente está fazendo uma leitura local. Precisa ser mista, né? Precisa Agora, ter uma excelente qualidade. Eu fui em um supermercado de rede aqui. Existe 2 ou 3 supermercados de redes aqui, né? E eu Santa Luzia. Por aí. Tem um que eu bato palma, tiro o chapéu para o atendimento, mas um outro que eu gosto muito de alguns produtos de lá, eu observei que o atendimento no caixa deixa muito a desejar, porque você está ali e você fica como se você estivesse invisível. O caixa falando e brincando com outros. Primeiro, com a caristia de hoje, a gente já é doido para não pagar. Né? Aí o cara não quer receber. Não, mas não é nem isso. A gente fica, o caixa, ele não tem aquele olho no olho. Bom dia, eu vou lá quase toda semana e as pessoas conhecem o mundo aqui. Porque Cara, o bom atendimento. Olha, não fica brincando entre si e você não está nem ali. Olha que coisa interessante. Eu tenho 2 coisas. Você falando aí, viu 2 coisas. O bom atendimento, ele constrange o cliente. Eu vou dar um exemplo disso. Marca Boa é lá Nordestão. Então, muitos anos atrás, quando eu comecei a frequentar mais o Nordestão, eu estava procurando um produto e eu não sabia onde é que estava, né? E aí eu perguntei para um funcionário que está fazendo uma reposição na prateleira. E aí ele chegou e falou assim, não, ele acompanhando. Eu falei assim, não, só me diga onde é que está que eu vou. Ele falou assim, não, eu faço questão de lhe acompanhar. Cara, eu fiquei todo errado. O cara estava fazendo o melhor dele, mas em primeiro, ele estava fazendo aquilo para exatamente o que ele foi treinado, né? Mas eu fiquei assim, tão constrangido, porque para mim, na minha cabeça, eu falei assim, pô, eu tô tirando o cara aqui do que ele tá fazendo para me levar um negócio que eu não tô achando. Se ele só disser assim, corredor tal, prateleira tal... Estou aqui à sua disposição. Mas eles foram treinados e eles fazem isso com a maior gentileza.
Olha que diferença. Agora, uma observação, né? É interessante, a gente observa isso em vários lugares, aqui em São José também. Você tem um lugar que tem atendimento ruim, com funcionário insatisfeito, né, que não tem a empatia no atendimento e o negócio flui, o negócio rende. Aí fica a minha pergunta e eu quero que você me responda, faça isso nos comentários aqui desse podcast. Se você percebe que o atendimento pode melhorar, que o teu relacionamento com os funcionários pode melhorar, que o relacionamento com o cliente pode melhorar, isso pode aumentar o teu faturamento, por que que isso não melhora? Tu falou aí em atendimento, o bom atendimento constrange a gente. Eu lembrei de uma pizzaria em Natal que eles não deixam a gente se servir. A gente luta para tentar pegar uma fatia de pizza, quando a gente esboça o movimento, o garçom já chega, pois não, qual é o sabor? Aí eu só queria eu mesmo me servir. Não, aqui quem serve sou eu. E realmente a gente fica constrangido. Lembra isso? Eu acho que é muito particular isso, porque você falou aí da empresa que tem um mau atendimento, eu acho que depende muito também do segmento. Porque você pega exemplos como a parte de gastronomia, bares. Os antigos bares, por exemplo, em Natal, hoje eu posso falar que são pessoas, inclusive, já falecidas, mas carne assada do Lira, Manel do Goiamum, Bar do Motoqueiro, atrás ali do antigo, hoje é o Maxi, atacado na Prudente, né, que era o Hiper. Os sérios. Não, eu não sei o que não, mas enfim. O Lira, a carne assada do Lira era famosíssimo. Ele recebeu uma vez um ministro aqui, do antigo governo militar, só porque o ministro chegou lá de camisa simples, de botão, chegou de teto, ele mandou o ministro sair da mesa. Você ia na carne assada do Lira? Não, meu pai. Seu Meu pai. pai eu só também, calma, né? Não, porque Mas- tinha também a carne assada do Toninho da Araújo, muito famosa. Também, mas não. Mas não você vai no chega a Tábua de frequentar. Carne. Agora, hoje tábua de carne, né? Me disseram que você gosta muito da tabamista, Não, né? não, não, Do frango, gosto da não. carne e da linguiça. Mas voltando, aí isso aí fica essa coisa mista para você. Você gosta de uma coisa mista? O Manel, do Bar do Motoqueiro. Meu amigo, o cara era grosso, era ignorante no extremo. Meu irmão disse que chegou lá uma vez, disse, Manel, coloca aí 10 goiamum para mim, agora coloque só fêmea. Era gordo os Goiamum? Hein? Era gordo? É o melhor goiamum que existe. Ah. Aí o meu irmão chegou para ele e fez, Manel, coloque 10 goiamum pra mim aí, agora bota só fêmea. Aí disse, isso aqui é um bar de goiamum, não é um cabaré pra você querer só fêmea, não. Rapaz, Mas então, assim, aí era folclórico, é outra coisa. Então, hoje em dia, dependendo do segmento, não cabe. Tem uma. Outro dia encontrei, numa dessas feiras em Natal, que a gente tem lá no centro de convenções, encontrei o dono de um negócio bem rústico. E é um negócio familiar. Eu acho que você estava comigo. Que a gente encontrou um amigo nosso do Sebrae, que é da região que Com você nasceu. certeza, vocês andam assim, os dois. Olha os ciúmes Ciúme é osso, né? né? Ciúme é. Esse ciúme nervado. Mas enfim. Então você vendo que tava me seguindo outro lado do árvore. Ixi, Maria. Rapaz, eu indo embora, aí quando ele chegou, eu saí atrás dele, lógico, né? Voltou. Voltou. Aí vida festa? Que alegria ele ver, né? Mas o que acontece? É um negócio rústico, familiar, e o atendimento é bruto. E o dono do negócio, né, um dos irmãos lá, não, mas eu quero que o atendimento seja melhor, não sei o que. Eu falei, cara, não queira não. O atendimento lá, ele é perfeito para a proposta do negócio, né? Exatamente. Então, assim, porque também o cliente, ele precisa ter empatia. Isso. E eu gosto muito disso como cliente. Então, eu acredito também que o bom atendimento, ele é cativado pelo cliente. Então, lógico, se coloque no lugar de um vendedor, onde muitas vezes o cliente chega lá de forma arrogante, não é bem tratado, e o cliente lá pisa nele, né? Eu tô tentando me colocar no lugar do garçom que me serviu uma batata queimada somente. Não tô conseguindo, não. Eu acho que ele estava tentando encontrar palavras para dizer assim, eu queria fazer alguma coisa, mas se eu fizer, eu tô demitido. Entendeu? E assim, é importante também a gente se colocar no papel. Então é importante, você quer um bom atendimento, né? Dicas de como ser bem atendido.
Qual é o nome da pessoa que está lhe atendendo? Olhe nos olhos dela, né? Quantos vídeos a gente já não viu de pessoas, de gerente que chegou, que foi, que chamou a atenção do cliente porque o funcionário dele foi maltratado, que foi pedido para ser retirado do ambiente porque o funcionário Bacana dele isso foi aí, maltratado. bacana. Então, cara, pergunta qual é o nome da pessoa que está te atendendo, olha nos olhos dela. Cara, eu repito o que Fred Alecrim diz, é ponto de vida, é ponto de relacionamento. São Então, pessoas. se eu consigo cativar a pessoa que me atende e você não, quem é que vai ter melhor atendimento? Exatamente. Aí me diga uma coisa, o bom atendimento depende só do vendedor, do atendente? Não, É do depende que- de você. É um conjunto. Mas lógico que é um voltado à conjunto, máxima lógico que empatia. o maior peso de tudo isso é a cultura da empresa. É batata queimada. É a batata queimada. Mas eu concordo com você, do cliente também perceber, entender isso, porque é a tal coisa, ali você não vai estar sendo atendido por um robô, você vai estar sendo atendido por gente. E como é que essa pessoa acordou? E mesmo Ela que seja por acordou um com um mundo robô, maravilhoso, ou será que ela não acordou com problemas, contas, um parente que faleceu, Mas enfim. eu chamo a atenção até da IA, Agora sim, claro. às vezes você não hoje, vai às vezes tá entender. num dia ruim. hoje eu meti o pau aqui no atendimento, mas também São José não só tem mau atendimento, não. Tem excelente. Tem atendimentos de excelência. E tem uma colega que vende colchões aqui, que eu passo longe da loja dela. Porque mesmo eu sem precisar. Pode nem precisar. Não, você eu não, vai preciso, cobrando. eu não preciso do colchão, eu não preciso do travesseiro, mas se eu passar, o atendimento é tão bom, é tão cativante, é tão espetacular, é fantástico. Né? Que a gente acaba comprando quando eu vejo, peraí, pra que eu comprei um colchão se o Mas meu colchão? aí você vai lá na casa dele, Um tem um abraço, quarto só de Lúcia. colchão. Poxa, Um abraço, Lúcia. Aquele quarto novo que você reformulou só tem colchão, de cima a baixo, né? Na casa nem vejo isso aí, você vai querer ir lá vender. Mas é isso, cara. É isso, meu amigo. Hoje Edson. a gente veio bater papo. É. Aqui, vamos bater papo aonde? Sabe bater papo lá no podcast? E ó, fica o Só botei desafio, uma viu? gelazinha aqui, A gente sabe? vai. Tem, você a gente- quer? Eu tô no expediente não. aí, tudo. Deu um copinho Ó, d'água. a gente vai criar aqui uma Quer campanha. água? Quero. A gente vai, né? Então, você, empresário, a gente vai abrir o link de inscrição, vai poder se candidatar ao que a gente vai fazer aqui no comércio, Antônio, que é entender quais são as marcas e que tipo de experiência ela gera nos clientes. Né? Então, não tem aquelas campanhas que o pessoal, as Quer água, marcas que Alex? marcam. Não, obrigado. Que o pessoal paga uma fortuna para receber uma placa lá dizendo que foi, né, selecionado como melhor. Não tem uma, né? Depois é que eu descobri o esquema. Se eu soubesse disso, Ai, cara, Deus eu do tinha céu. falado do mesmo jeito, né? Então, Depois assim, eu descobri o esquema. Você agora vai comprar uma viagem para ir receber o prêmio. Não sei aonde. Cara, mas não deu só a placa. eu recebi uma dessa quando eu perguntei a metodologia, a pessoa se engasgou, eu falei, rapaz, esse negócio... Gaguejou, mas Gaguejou. Eu reconheço o profissional que eu sou, mas eu também tenho consciência para entender que eu não cheguei a ser nessa performance aí que estão dizendo, não. Mas o que a gente vai fazer, né, para a sociedade não achar que é só apontar dedo. E isso não foi apontar dedo. A gente falou de várias experiências, acho que foi uma aula hoje aqui, uma introdução de uma aula sobre qualidade de atendimento. E eu falo isso como professor também, né, e como consultor de empresa também. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir agora uma campanha, as empresas que se interessarem vão se candidatar para poder dizer assim, eu quero ser avaliado pela sociedade. E eu espero ver o Momento de Saúde lá, entrando no segmento de saúde. Já está. A gente vai ter 3 a 5 perguntas pontuadas de 1 a 10, mais nada do que isso. A gente vai elaborar isso bem organizado, de forma bem rapidinho. Então, as empresas se cadastram, vão ter um período de participação para se inscrever, porque você vai consentir de participar. Porque uma vez que você consentiu, seu nome vai estar aqui, ó, na top 10 aqui de melhores atendimentos de São José, momentos... E pancada. Não, na verdade, nem vai receber pancada. É sabe por nota, quê? né? É nota. Sim. É nota. A pancada pode ser nota 1, nota 2, nota 3, Uhum. né? Então a gente vai fazer isso de uma forma bem bacana, Amigo, utilizando de tecnologia. Como responsável técnico da Momento de Saúde, já está autorizado, já vamos encabeçar aí a primeira empresa na área de saúde odontológica. Então, quando É tiver o Momento de link Saúde. aí, você já Já coloca, está se inscreve lá. e a gente vai abrir esse espaço. Por quê? Porque a gente quer tornar isso notório. É uma entrega, é um serviço. E que a é o gente tá- papel da gente, do É o Cadastro papel da 77, gente. é bater papo, é trazer informação, é colaborar. colaborar, ou seja,
Eu uma vez ouvi assim, nada tão bom que possa ficar melhor. Agora também vou dizer, nada tão ruim que possa piorar. É. Mas também nada que esteja ruim que possa melhorar. E esse é um excelente meio para você que é empreendedor, sabe das dificuldades que é empreender nesse país, não é só Natal, nem o estado, é o país. Então, quando você tem uma ferramenta dessa disponibilizada, um projeto desse, isso é muito rico, é muito importante, é um feedback, né? Para que você entenda como a comunidade, como o seu público está lhe enxergando, qual é a necessidade e o que é que ele espera, né, da sua empresa. Então, parabéns pela iniciativa, muito boa. Conto com o Momento de Saúde. Já iremos disponibilizar o link, a gente vai se É inscrever. mais um serviço do Garagem 77. Sem E em dúvida. breve mais novidades. Aguardem, aguardem. E aí, mestre do Mago, vai encerrar agora? E aí, Vamos. o último mestre do ar. É, né? É, tá igualzinho. Tem o Dalai Lama e tem o Tá lá em cama. Dalai Experiência própria, ó. Eu pensei que tem o Dalai Lama e o Dalai Lama. Quem conta Não, os não, colchões não. é ele, meu amigo. Sou eu, não. A frase foi sua. Tem que pensar que é você. Você que acompanha o Garagem 77, né? Curta, compartilha, comenta, interage. Vamos fazer isso aqui uma coisa Diferente. gigante. Mas se fosse um matuto dizendo curtir, comentar e compartilhar, como é que seria? Eu sei, Cutuque, fale e o que mais? Aí? espalha. Espalha, né? É, tá, isso aí, cutuques. Mas o Orkut era cutucada, né? É verdade. Gostava, né? Mas enfim, nessa descontração aí do Garagem 77, a gente vai encerrando por hoje. E esperamos aí que vocês comentem, compartilhem e curtam bastante. Agora vamos para encerrar, ajudar o nosso amigo Ayrton a entender qual é o corte final. Uma Vamos. palminha. Bora. 1, 2, 3 e.